O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, negou ontem que vai se licenciar do cargo por questões de saúde e apresentou um atestado de sanidade mental. Assinado pelo psiquiatra forense Bruno Andrade Gess, o documento atesta que o senador, abre aspas, encontra-se apto, do ponto de vista de sua saúde, para o exercício do cargo, fecha aspas. Na semana passada, alguns parlamentares procuraram Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para sugerir que Duval tirasse uma licença para cuidar da saúde. Para começar, então, nossa rodada de análise e comentários, quero dar novamente as boas-vindas aqui. Cris Grêmio está conosco. Seja muito bem-vinda, Cris. Oi, Paula, obrigada, um prazer estar com você de novo. Ana Paula, Marco, um prazer também voltar a participar de programas com você. E Augusto, e um beijo para a nossa audiência. Olha, o Marcos Duval estava realmente parecendo e sendo chamado de maluco, né? Ele deu muitas idas e vindas nas próprias declarações, ali num prazo de 24 horas, acusou, né, o ex-presidente Bolsonaro de tê-lo coagido a participar de um golpe. Depois ele voltou, isso naquela live com o MBL, depois ele voltou atrás, horas depois, numa entrevista coletiva em que convocou a imprensa e disse, não, o ex-presidente ouviu calado junto comigo aquela proposta esdrúxula, né, chamou de esdrúxula, a proposta que teria sido feita, então, por Daniel Silveira. Enfim, mas a imprensa continua mantendo a primeira versão, a imprensa, em geral, não achou que ele estava maluco, e alguns colegas de Senado é que acharam e teriam ido até Rodrigo Pacheco para pedir que concedesse uma licença, enfim. É tudo muito bizarro, né? A gente parece que está numa republiqueta qualquer e não num país que, em tese, né, viveria uma plena democracia. A gente sabe que não é bem um Estado de Direito, mais esse em que vivemos, nem mesmo uma democracia, mas ver um senador da República nesse papel, realmente, olha, era o senador que 2 semanas antes, talvez menos que isso até, estava pedindo prisão do ministro da Justiça por prevaricação e omissão no episódio ali no início de janeiro que resultou naqueles atos de vandalismo aos prédios públicos, porque garante Marcos Duval e continua batendo nessa tecla, ele tem provas de que Flávio Dino, assim como o próprio Lula, foram avisados dias antes de 8 de janeiro, que havia o perigo de invasão de prédios pelos manifestantes em Brasília. Então, realmente, isso ainda precisa ser esclarecido, e eu acho que Marcos Duval estava bem são quando fez essa denúncia. Agora vamos ver, né? Ele também, naquelas idas e vindas, tinha dito que ia se aposentar da política, que ia entregar o mandato, aí horas depois também desistiu, tudo muito confuso. Quero dar as boas-vindas também, Marco Antônio Costa. Muito boa noite. Quero te ouvir também em relação a, depois desse festival de declarações aí desencontradas do senador Marcos Duval, agora ele apresenta um atestado de sanidade mental. Boa noite, Paula, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Cris Grêmio também. É um prazer estar com você de volta. Cris, saudade. E, bem, o que é interessante aqui, já de antemão, é a manchete. A manchete por si só é risível, cômica, meio bizarra. E quando você se depara com as declarações do senador e percebe que ele foi ao psiquiatra, pegou um atestado para se colocar numa condição de o quê? Apto. Por quê? Porque as próprias declarações que ele deu, que a Cris falou das idas e vindas, parece que foram para gerar algum tipo de manchete, para gerar algum tipo de atenção, e ao mesmo tempo ele conseguiu atirar para tudo que é lado, sem nenhum tipo de senso crítico, de bom senso, de razoabilidade, e ficou uma situação muito estranha. Ele falou sobre renunciar, depois desistiu da renúncia, e agora ele parece, a impressão que dá é que não está apto mesmo, porque você vê uma pessoa derretendo nas redes sociais. Ele está chorando nas redes sociais, fazendo post, falando que ele está sendo atacado, ele está claramente instável do ponto de vista emocional, e isso não transmite nem credibilidade com relação às declarações que ele deu, e nem credibilidade com relação ao posto que ele exerce. Então, eu acho que é uma pessoa que tem que, assim, meditar um pouco, pensar a respeito do que ele está fazendo lá, e eu acho que quando as pessoas encaram esse tipo de postura totalmente errática de uma pessoa,
ela também vai perdendo aquele mínimo de respeito que ela tenta conquistar ao longo do mandato. Então, ele está numa situação muito peculiar. Ele está... eu não sei mais dizer quais são as brigas morais, quais são as brigas políticas dele. Ele se tornou uma pessoa confusa e ele não consegue mais transmitir hoje credibilidade para o eleitorado dele, nem para as pessoas que estão observando ele derreter nas redes sociais e junto aos seus colegas no Congresso também. Ana Paula Henkel, muito boa noite. A que ponto chegamos? Um senador da República ter de apresentar um atestado para dizer que está apto para exercer o cargo. O Brasil não é para amadores, né, Paula? Boa noite, boa tarde, né, para vocês no Brasil. Nossa âncora maravilhosa. Marco, muito bom ter você aqui. Cris também. Meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, que confusão, né? E ele também fala que ele fez parte de um treinamento muito extenso com a SWAT aqui nos Estados Unidos, né? Uma força policial especial, mas essa instabilidade não mostra o treinamento, até o próprio treinamento que esses policiais especiais têm, que é o treinamento psicológico, né? Um treinamento mental. Não custa a gente lembrar, Paulo, a entrevista que ele deu aqui para a gente no Oeste Sem Filtro, uma semana, 10 dias antes dessa confusão toda, falando exatamente sobre uma possível prevaricação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse que tinha documentos que provariam essa prevaricação, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele foi leniente, que ele não prestou atenção, talvez até de propósito, como ele levantou na entrevista, aos alertas que as agências de inteligência fizeram, né, para ele. Ele disse que tinha documentos oficiais. Como a Cris mencionou, ele ameaçou, inclusive, pedir uma prisão do ministro da Justiça. E aí fica aquela pergunta, será que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo? Será que ele foi ameaçado? Será que levantaram alguma capivara dele? Não sei, né? Tudo muito confuso, porque ele foi para aquela live, fez aquelas declarações, poucas horas depois ele voltou atrás, disse que o presidente Bolsonaro não sabia de nada, depois tentou colocar mais lenha na fogueira com o Daniel Silveira, depois prints apareceram, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro. E aí aquela confusão toda, ele disse que ia renunciar. Depois ele disse que conversando com a equipe dele, conversando com a filha, ele pensou bem e que ele não ia renunciar. Depois ele disse que o tal pedido de renúncia era parte de uma estratégia maior, de um plano para ver se ele pescava as coisas que ele pescou, que era para as pessoas terem paciência. Agora vem um atestado de sanidade. Ou seja, muito, muito, muito confuso. E os documentos também que ele disse que apresentaria sobre essa possível prevaricação do ministro da Justiça, isso também não foi para frente, né? E depois, quer dizer, depois não, paralelamente a tudo isso, Cris, a CPI do 8 de janeiro meio que morreu. Randolfo Rodrigues parou de falar nela, não, deixa para lá, é perda de tempo, Zeca Dirceu também, ou seja, existia uma inflamada vontade, né, uma retórica até muito bem inflamada na imprensa para descobrir os criminosos, os vândalos do 8 de janeiro, e quando esses documentos começaram personagens como o próprio senador Duval começaram a tocar nesses documentos, a CPI do 8 de janeiro começou a tomar corpo, de repente acontece tudo isso, e agora ninguém mais do outro lado quer a CPI do 8 de janeiro. Tudo muito estranho. Boa noite, Augusto Nunes, você que é o nosso decano aqui do programa. Você já tinha visto isso antes, Augusto? Mas já vi muita loucura, Paula. Boa noite, primeiro. Nossa chefe, meu amigo Marco Antônio, a minha querida parceira Ana, minha querida Cris, e boa noite a você que nos acompanha. Repito, eu já vi muita loucura.
E acho que em Brasília, de perto, aquela frase vale, né? Do Caetano, acho que é do Gilberto Gil, do Caetano, não sei. A frase vale em si. De perto ninguém é normal, lá. Mas o nosso senador andou exagerando, né? Andou exagerando. Se ele não é louco, ele teve um surto. Teve um surto que durou pelo menos algumas horas, porque eu não entendi nada. É um caso para se investigar. Não só só a investigação do estado mental não basta. Também precisa investigar o que ele andou revelando. Precisa saber o que aconteceu. Ele botou todo mundo no meio, depois retira um, põe de novo, absolve todos, condena. Ali está estranho. Agora, loucura por loucura, o que não falta é insanidade em Brasília. Eu, por exemplo, não acho normal uma pessoa que se refere a si própria aí como se fosse porta-voz de uma entidade, né? Que é o caso do Lula. O único que pode fazer isso é o Pelé. Podia fazer isso. Porque o Pelé era uma entidade, né, que tinha o nome aí civil de Edson Arantes do Nascimento. Ele falou, o Pelé fez isso, Pelé fez aquilo, porque era mesmo uma coisa à parte. Agora, o Lula, de muitos anos para cá, ele se refere a ele próprio, o Lula. É estranho. O Lula fez isso, o Lula é aquilo. E não só faz isso, como ele também anda se comparando a pessoas que são, digamos, vou ser gentil, são bem diferentes dele. Ele já se comparou a Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Nelson Mandela, Tiradentes e Jesus Cristo. E age como se fosse conselheiro de Deus, né? Com quem conversa todo dia. Isso, para mim, configura um caso de insanidade. Está lá na presidência, então por que o Marcos Duval ou o Randolfo Rodrigues não pode ser loucos também?